Você já passou por aquela experiência de chegar no meio do seu rebanho, na hora de desmamar seus cordeiros e ver que seus cordeiros estão leves, atrasados, desiguais, não têm um tamanho parecido? Ou chegar na hora da entrega desses animais para abate e ver que eles não se desenvolveram, não tiveram um ganho de peso esperado, enquanto outros criadores estão vendendo animais pesados, bem desenvolvidos, num lote todo igualzinho, com uma velocidade que para você parece mágica, não fecha a conta. Mas eu vou te contar um segredo aqui hoje. Essa diferença de peso, essa diferença no desenvolvimento, não é só genética. O segredo do sucesso nesse ponto de desenvolvimento, ganho de peso dos cordeiros, está num processo que acontece antes dos 60 dias de vida dele. Se você quer parar de perder tempo com cordeiros que não andam, não se desenvolvem, não ganham peso, fica aqui porque hoje eu vou te mostrar por que um bom desmame começa lá atrás, no dia do nascimento. E se você é novo por aqui, está chegando por aqui agora, ou já me conhece, você sabe que eu sempre faço isso, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária especializada em ovinocultura, e aqui nesse canal eu quero te tornar uma referência na criação, tendo animais de qualidade, saudáveis, produtivos, baixa mortalidade, para você ter mais resultado com seu rebanho. E se você curte ovinocultura, quer saber mais sobre isso, deixa o seu like aqui para eu saber que você está gostando dos meus vídeos. Aproveita, se inscreve no canal e ative as notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu vou soltando por aqui. E toda semana tem vídeo novo no canal. Para você entender como é que você consegue ter um bom desenvolvimento de cordeiros, um bom desmame, animais com peso bom no desmame, com bom desenvolvimento, um bom desenvolvimento no ganho de peso depois do desmame, você tem que entender alguns conceitos importantes. Então hoje eu quero aprofundar aqui um pouquinho para que você entenda bem esse conceito, para que você entenda por que alguns criadores conseguem ter tanto sucesso, conseguem ter animais tão bons e outros ficam patinando, por mais que melhorem sua genética, por mais que invistam em animais melhores, mas não conseguem um bom desenvolvimento. Hoje você vai entender um conceito muito importante para a ovinocultura. Tem uma fase da vida do cordeiro, uma fase na vida dele, que eu chamo de janela de ouro. Por que janela de ouro? Porque é um período da vida desse animal, da vida do ovino, onde ele consegue aproveitar ao máximo aquilo que ele come. E ele consegue converter nessa fase o que ele come em músculo, em carcaça, num bom desenvolvimento. Ah, mas em qualquer fase da vida, se ele comer, ele não vai engordar? Vai, ele vai engordar. Se você pegar um animal adulto, alimentar ele, ele vai engordar. Se você pegar um cordeiro, alimentar, ele vai engordar. Só que nesse período, nessa janela de ouro, se você alimentar esse cordeiro, ele ganha muito mais em relação àquilo que ele come. Por exemplo, se ele come 1 quilo de ração, ele converte em 1 quilo de carne. Vou dar um exemplo aqui hipotético para ficar mais claro na sua cabeça. Nessa fase, nessa janela de ouro, se ele come 1 quilo de ração, ele pode converter em 1 quilo de carne. Já quando o animal está adulto, quando ele passou dessa fase, ele precisa comer 3 quilos de ração para converter em 1 quilo de carne. A conta não é exatamente essa, mas é para clarear, para você entender melhor o que eu estou te falando. Então, nessa janela de ouro, o cordeiro tem um máximo de aproveitamento daquilo que ele come. E se você perder essa fase, se você perder essa fase onde ele tem esse grande desenvolvimento, esse potencial para ganho de peso, nunca mais você vai ter essa oportunidade na vida do animal. Porque isso está relacionado com a fase de vida dele, com o desenvolvimento que ele tem no início da vida. Então, é um período da vida do cordeiro onde aquilo que ele come, ele converte rapidamente. Se você perder isso, você perdeu essa oportunidade. Por isso que eu chamo de janela de ouro. E aí entra uma outra questão. O criador acha que o leite da mãe ele é suficiente para essa fase do cordeiro, para levar um bom cordeiro até o desmame. Mas tem uma coisa importante da gente entender, que por mais que a mãe seja uma boa produtora de leite, que ela produza bastante leite, porque a gente tem essa variação, ovelhas que produzem mais, ovelhas que produzem menos, isso pode ser uma questão genética, isso pode ser uma questão de alimentação, isso pode ser uma questão de saúde da glândula mamária, uma ovelha que foi uma boa produtora de leite, mas teve uma mastite, teve um comprometimento da glândula que produz o leite, ela não vai mais produzir o mesmo leite que ela produzia antes. Então, o fator mãe vai ser importante na questão de produção de leite. Mas independente da genética, independente da alimentação, as ovelhas, quando criam, elas vão produzir leite por um período e depois elas vão diminuir essa produção. É um ciclo, o ciclo da produção de leite. E nesse ciclo de produção, então ela começa aumentando sua produção de leite e depois ela cai essa produção de leite. Isso acontece com todas as ovelhas, com todos os animais que produzem leite.
Então, o leite aumenta por um período, depois ele cai por um período até o animal secar, parar a produção de leite. Então, é isso que quando a gente chega nesse topo antes de cair, a gente chama isso aqui de pico de produção. É o ponto máximo de produção de leite do animal. Então, ele vai fazer essa curva que a gente chama de pico de produção. O pico de produção de uma ovelha é ali por volta de 3, 4 semanas, ou seja, um mês. Então, a ovelha criou, ela vai aumentar o leite até 30 dias, até um mês, aí ela começa a cair a produção de leite. Só que esse cordeiro, ele veio ganhando peso até 30 dias, e aí o alimento dele que faz ele ganhar peso começa a diminuir, e ele está aumentando a necessidade de alimento, ele está aumentando a necessidade da quantidade de nutrientes. Por que ele está aumentando a necessidade? Porque todo animal precisa de uma quantidade de alimento, de nutriente, proporcional ao seu peso. Deixa eu tentar simplificar na explicação para ver se fica mais claro. Se eu pegar um animal de 5 quilos e der meio quilo de ração para ele, não façam isso, porque ele nem vai conseguir comer isso, e se você fizer isso de uma vez, você pode ter problema com esse animal. Mas é só para você entender o que eu estou querendo explicar. Então, eu pego um animal de 5 quilos, dou meio quilo de ração para ele, estou dando 10% do peso vivo dele em ração. Então, aquilo que ele vai tirar de nutrientes, você não deve fazer isso, porque é só uma explicação hipotética, ele aproveitaria ao máximo. Já se eu pegar meio quilo de uma ração e der para um animal de 100 quilos, é uma proporção muito menor com relação ao seu peso. Então, ele não vai ter o mesmo aproveitamento. Então, a necessidade de alimento, de nutriente, ela está relacionada ao peso do animal. Conforme o animal vai crescendo, ele precisa de mais nutrientes para manter aquela estrutura, aquele peso que ele tem, e para ganhar peso, para crescer, para se desenvolver, ganhar massa, ganhar músculo, ganhar gordura. Por isso, conforme os animais vão ganhando peso, a gente aumenta a quantidade de alimento para atender de uma forma adequada os animais que estão em ganho de peso. Tá, mais um cordeiro que nasceu ali com seus 5 quilos, 4 quilos, veio se desenvolvendo bem até 30 dias, pico de produção de leite da mãe foi lá em cima. O leite da mãe começa a cair. Ele está precisando de mais nutrientes, ele está ganhando peso ainda, ele já está maior do que ele era quando ele nasceu. E ele precisa de mais nutrientes, e nesse momento o leite da mãe começa a cair. Então, vocês estão vendo que a necessidade dele está subindo e a produção de leite da mãe está caindo. A gente tem um buraco aqui. E se você não compensar esse buraco, o seu cordeiro estaciona, não ganha peso, não se desenvolve, não vai ter um bom desmame, não vai ter uma homogeneidade de lote. E é aí que você vê aqueles cordeiros todos desiguais, uns mais gordos, uns mais magros, porque aqui está entrando, se você não alimenta esses cordeiros, não cuida desse buraco, aqui é só a produção de leite que vai fazer a diferença. Então, se você não tem ovelhas que são muito boas produtoras de leite, você nunca vai ter um lote de cordeiros bons para ser desmamados. E aqui agora entra uma outra questão. O ovino, ele é um animal ruminante, então ele tem um estômago dividido em 4 partes. Só que quando ele nasce, o cordeiro, ele tem apenas um desses estômagos desenvolvidos. Por quê? Porque o alimento dele vai ser leite, não vai ser pasto. Então ele precisa aproveitar o leite. Acontece que esse mesmo estômago que aproveita o leite, ele aproveita melhor a ração. Então a gente diz que o cordeiro ele nasce como monogástrico. O que é monogástrico? Como se ele tivesse um estômago só. É como se ele aproveitasse o alimento como um porco, que é um animal monogástrico. Então ele tem um aproveitamento melhor da ração nessa fase inicial da vida dele. E aí, conforme ele vai crescendo, conforme ele vai consumindo ali o pastinho do lado da mãe, conforme ele vai aprendendo a pastar, ele vai desenvolvendo esse rumen. Então, quanto antes você aproveitar essa janela onde esse cordeiro tem um melhor aproveitamento da ração por ser um animal monogástrico, está em desenvolvimento de rumen, e você ajudar esse desenvolvimento do rumen, você está estimulando antes esse cordeiro a ter um bom desenvolvimento. Então, se você espera, por exemplo, um cordeiro ser desmamado para então você começar a dar ração, você perdeu a janela de ouro. Além do que, quando você desmama um animal, quando você separa o cordeiro da mãe, existe todo um estresse, o estresse da separação, o estresse da mudança de ambiente, o estresse da mudança de alimentação. Se você tira um cordeiro da mãe e leva ele para engorda, para um confinamento, ele ainda não sabe comer aquilo, ele ainda tem que se adaptar com aquela comida. E todo esse choque, toda essa alteração, toda essa adaptação vai levar uns 15 dias. E são 15 dias de perda de peso, se você não tiver um processo bem definido para que isso tudo aconteça. No método varredura, um curso que eu tenho para criadores, a gente prepara esse cordeiro para não sentir tanto essa fase do desmame, para ele não ter esse choque, essa queda de peso em função desse estresse todo de adaptação. Mas uma das coisas que é importante para você
cobrir esse buraco, para você não deixar esse buraco fazer com que o cordeiro não se desenvolva, com que você perca essa janela de ouro, é você usar o que é chamado de creep feeding. Creep feeding é uma alimentação só para o cordeiro, uma ração preparada para esse cordeiro. E muitos criadores já fazem isso, mas fazem de um jeito errado. Montam longe demais, ou usam uma ração errada, ou o acesso é difícil, ou no lugar de uma ração usa uma silagem. O creep é um lugar onde esse cordeiro vai receber a ração, onde ele precisa se sentir seguro, onde ele precisa se sentir estimulado para comer essa ração. Então tem detalhes sobre a ração, sobre a proteína, sobre a energia, sobre componentes nessa fase que fazem com que o cordeiro vicie no coxo, com que ele se adapte com aquela ração, com que ele busque essa ração que vai suprir essa falta do leite nesse buraco que foi criado depois da queda do pico de produção da mãe. Então aqui você está aproveitando essa janela de ouro para esse cordeiro ganhar mais peso, se desenvolver melhor, para você ter um bom lote desmamado. E eu tenho uma fórmula dessa ração no meu e-book com 20 exemplos de ração para você preparar na propriedade. E você pode achar esse e-book aqui na descrição desse vídeo para você já começar a preparar isso para os seus cordeiros e não perder essa janela de ouro. Mas eu te ensino toda a lógica de manejo, esse manejo inicial, esse manejo alimentar, manejo sanitário, todos os cuidados com a criação no meu método varredura. Porque não adianta você fazer a melhor ração, cobrir essa janela de ouro, se você não tiver outros cuidados, por exemplo, com a saúde dos animais. Então, se você tiver uma boa alimentação, mas você não cuidar da verminose, você está alimentando verme, não está alimentando cordeiro. Se você tiver uma alimentação, mas não cuidar da coccidiose ou hemeriose, tudo que entrar pela boca do cordeiro vai sair, porque ele não vai conseguir aproveitar, ele não vai aproveitar os nutrientes daquilo que ele come. Um cordeiro bom, um cordeiro com bom desenvolvimento, ele precisa de uma varredura constante, sanitária, para você evitar problemas de saúde, evitar problemas nutricionais, problemas metabólicos, como a gente fala. Porque só para você ter uma ideia, assim, um dia de diarreia pode significar 3 quilos de peso a menos no final, ali no desmame. Então faz uma continha rápida aqui comigo. Se você tiver 100 cordeiros para desmamar, com 3 quilos a mais do que você está acostumado a ter na sua criação, são 300 quilos a mais que você vai ter na balança ali, sem aumentar o número de matrizes. Então, essa avaliação, esse cuidado de saúde, cuidado da alimentação, cuidado do manejo desses animais, é muito importante e faz uma diferença muito grande no final. Isso que eu chamo de eficiência de gestão. Gestão não é comprar barato e vender caro. Gestão é saber utilizar aquilo que você tem de uma forma que isso seja vantajoso para você, que te dê retorno e qualidade. O peso do seu desmame é o termômetro do seu lucro. Então, se você quer parar de produzir cordeiro meia boca e quer começar a ter uma criação profissional com animais de qualidade, produzindo cordeiros com bom peso no desmame, com bom ganho de peso na terminação, ou com bom desenvolvimento para virarem matrizes reprodutores, o seu lugar é no método varredura. E eu vou deixar aqui o vídeo de um evento que eu fiz, o Grande Criador de Ovinos, onde eu te explico tudo que tem por dentro desse método. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.